Sexta-feira, saída 4 horas da tarde, vamos voltar, né, ali 10h30 deve terminar, a gente vai lanchar, comer alguma coisa, só para forrar o estômago, 3 horas de viagem, então vamos chegar aqui mais ou menos 1h da manhã, 1 e pouquinho, né? Não podemos acertar, mas certamente seu filho tem celular, você pede para ele mandar a localização, e você vai acompanhando o ônibus até ele chegar aqui, né? E a gente vai, então, despachar eles daqui, ou de Uber, ou de carro, né? Certamente ele vai combinar essa questão também do retorno contigo, e aí você nos auxilia, nos ajuda e nos abençoa também. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 12, verso 22. Atos 12, 22. Como eu disse, nós vamos dizimar, vamos ofertar ao final, né, do nosso momento aqui. Eu pedi, na verdade, para poder fazer o momento da palavra de oferta, até porque já ia sentir, né, conversando com o presbitério, falamos sobre essa questão de falarmos sobre finanças. E aí vamos falar nessa noite então com os irmãos sobre fidelidade que desata a prosperidade. Amém? Então, há uma bênção quando nós andamos em fidelidade com o Senhor. E aí em Atos capítulo 13, verso 22, diz algo para nós aqui. Diz assim: e tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi. Aqui, na verdade, está sendo relatado sobre a vida de Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Fala comigo: fará toda a minha vontade. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos nosso coração diante do Senhor agora, para recebermos a Tua palavra, que é viva e que tem poder de trazer transformação, Senhor, em nosso homem interior, ó Deus, de realidades espirituais que estamos enfrentando, Senhor. Queremos invocar o Teu Santo Espírito, Senhor, para que Ele possa falar ao nosso coração, dando sensibilidade e trazendo respostas àquilo que está em oculto em nossas vidas, ó Pai. Oramos neste momento pela edificação da Tua igreja, Senhor, ó Deus, e que Teu Espírito Santo possa levá-los, ó Deus, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós como promessa, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Irmãos, esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala, né, de alguém que está longe de ser perfeito. Está falando de Davi. Davi, na verdade, não foi perfeito, não era perfeito. A verdade é que não há ninguém que seja perfeito. Mas a Bíblia fala que ele é elogiado por Deus, tanto no Antigo Testamento, como na boca, na verdade, dos apóstolos, por duas circunstâncias e momentos. Ele é lembrado, né, como homem segundo o coração de Deus. Então, desenvolvendo, na verdade, ou olhando para a vida de Davi, nós percebemos que Davi, ele cresceu no Senhor conforme ele foi andando com Deus, e Deus foi desenvolvendo também o seu caráter. Só que o caráter dele era apenas uma questão moral, era uma questão também de fidelidade. A verdade é que nós somos surpreendidos, né, com o Senhor, falando algo ao seu respeito, quando ele está lá no palácio. Ele era rico, era próspero, né, Deus tinha dado paz sobre os seus inimigos, e aí então ele está ali, num certo momento reflexivo, e naquele momento de reflexão ele fala: olha, eu estou aqui, né, alguns até acreditam, né, alguns estudiosos acreditam que tem a ver com aquele salmo, né, que darei eu ao Senhor, né, por tudo aquilo que tem feito, né, por todos os benefícios que tem feito na minha vida. Alguns estudiosos acreditam que esse era um momento de reflexão, onde Davi está pensando também sobre a casa de Deus. Não sei se os irmãos lembram, né? Esaú, ele tinha governado 40 anos sobre Israel. E naqueles 40 anos, ele não liga muito para a presença de Deus, porque a arca nem está lá no tabernáculo e a vida está sendo tocada. Então, olha para cá. É possível você ser alguém dito de Deus, escolhido por Deus, e até ser pastor, ser líder, e não está nem aí para a presença. Davi, quando ele assume, a primeira atitude dele é trazer a arca da presença para perto dele. E ele não manda para o tabernáculo, né? A coisa mais interessante é que ele não manda para o tabernáculo, ele traz para Jerusalém. O tabernáculo estava acontecendo lá, sem a arca, né? Durante os 40 anos de Saul. Estava acontecendo lá os sacrifícios, às 9 da manhã, às 3 da tarde, mas não tinha arca. Ou seja, aquilo na verdade é o estereótipo real do que é a religião.
A religião é algo que você faz, onde se diz que está fazendo para Deus, mas sem se importar com a presença. Irmãos, nós somos de Cristo. Alguém pode dizer, glória a Deus? Como cristãos, nós não queremos ter o domingo como sendo um lugar onde nós vamos frequentar uma religião. Nós queremos ter um relacionamento com Deus. O nosso culto de celebração, ele deveria ser nada mais, nada menos do que o transbordar daquilo que eu recebi durante a semana. Eu fui tendo conversas com Deus, eu fui ouvindo Deus, certas percepções foram aguçadas, e no domingo Deus vem trazer confirmação, Deus vem trazer direção, Deus vem ampliar aquilo que Ele falou ao meu coração. Então quando você, tem um relacionamento com Deus, o culto não é o culto que me anima. Na verdade, eu venho para somar na adoração, para somar naquele culto, para prestar culto ao Senhor, e então a vida vai se manifestar através de mim, mas também sobre mim. Amém? Então, hoje não tem mais Domingão do Faustão, e eu não sei o que passa, na verdade, para saber se há muito tempo, eu não sei o que passa à tarde, né? Mas eu lembro, há muito tempo atrás, que eu falava para os irmãos, falava assim, não adianta você ficar a tarde inteira assistindo Domingo do Faustão, e aí você vem para o culto à noite, né? Vou receber algo de Deus. Querido, a verdade é que nós temos um relacionamento de sensibilidade com o Senhor. Nós precisamos ouvir ao Senhor a todo instante, perceber que certas coisas também são poeira, e precisamos remover essa poeira. Amém? É verdade que estamos debaixo da graça e temos acesso ao Senhor, mas para ser bem sincero, precisamos também comprar óleo, como as virgens, né, prudentes, elas compraram óleo na candeia, para que no momento, na verdade, que o Senhor nos chama, nós temos o óleo. Amém? Então, o óleo é algo que você cultiva, o óleo é algo que você busca. E Davi, querido, ele tinha esse interesse pela presença de Deus. Ele tinha esse desejo para que Deus, falasse, fluísse. Você vê em vários momentos da vida de Davi trava a batalha, trava o que está vivendo, e ele vai buscar o Senhor. Todos nós vamos lembrar de Ziclac, né, quando ele chega e encontra a cidade, né, a vila onde ele morava ali, devastado, todo mundo chora, desespero, quer apedrejar ele também chora, né, ao ponto, na verdade, ali de perder as forças, mas a Bíblia fala que ele se reanima no Senhor, pega a estola sacerdotal, vai, na verdade, ali orar, e ele pede, Senhor, o que eu vou fazer? Posso ir à batalha? O Senhor fala, vai e você vai ter vitória. Então, Davi, apesar de ele estar debaixo da lei, ele vivia, confiado na graça. E ele sabia que ele poderia ter acesso a Deus. Quer dizer para você, você tem acesso a Deus. Eu sei que muitos de nós, às vezes, estamos procurando, o pastor ungidão, o super líder, o discipulador me atender, que a coisa toda. Realmente, temos os irmãos para carregar os nossos jugos. Mas a verdade é que você também tem acesso ao Senhor. Deus quer falar com você. Amém? E aí, então, Davi, querido, quando estou falando aqui de Davi, ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus, que zelava pela presença, queria a presença. E aí, naquele momento que ele está ali no palácio, ele fala, poxa, eu vivo num palácio, Deus me fez rico, Deus me deu vitória, o que farei eu pelo Senhor? E aí, então, ele intenta no seu coração construir um templo para Deus. O profeta está saindo, tinha acabado de falar com ele, está lá no pátio, Deus na verdade fala com ele novamente, ele volta, e aí o profeta falou, quem disse para você aí, que eu quero uma casa? Quem te contou essa história? Mas a verdade é que Deus se comove com a atitude dele, nobre, e diz, por causa do seu desejo no seu coração, você não vai construir essa casa para mim, porque suas mãos estão cheias de sangue. Ele era um homem de guerra, um homem de batalha, ele matou muita gente. Mas Deus diz para ele, mas vou fazer uma aliança, seu filho vai construir com você, e por causa desse desejo, palavras minhas, versão Hermes Pereira Júnior, mas está lá no texto nesse sentido, não vai faltar rei, não vai faltar descendente. E a verdade é que Davi, irmão, tem a experiência de tornar-se agora parente de Deus. Porque o Cristo viria da sua linhagem. Então Davi, ele entra na linhagem, ele torna-se parente de Deus, e aí vem a boa notícia, você não é, na verdade, alguém que vai entrar como parente de Deus, você já entrou pelo sangue que foi derramado no Calvário. Amém? Você é irmão mais novo, você é o caçulinha de Jesus.
Eu ficaria feliz com isso, irmão. Eu esperaria um glória a Deus mais forte, né? Mas você, sabe, você é irmão de Jesus. Deus é Pai, Jesus é nosso irmão, Ele é o primogênito. Ele era o único filho, unigênito, e agora Ele torna-se depois da cruz o primogênito, o primeiro dentre muitos. Oh, aleluia! Fala para o seu irmão aí, fala assim, você é um entre os muitos irmãos que Deus tem nos dado. Amém? Mas olha para cá, eu poderia gastar muito tempo falando sobre Davi, mas eu quero falar com você sobre, sabe, não apenas sobre aquilo que estava no coração de Davi, mas Davi, ele teve um coração também reto, um coração fiel com o Senhor. A Bíblia fala que ele começou, né, trabalhando num pequeno empreendimento de seu pai, né? Além de ser pequeno, aquele empreendimento pertencia, na verdade, ao seu pai, e ele passa a cuidar das ovelhas com fidelidade. Por causa daquelas poucas ovelhas, ou pequeno grupo de ovelhas, ele enfrenta um leão, ele enfrenta um urso. Mas com fidelidade, ele defende, ele cuida, ele zela, ele responde no dia de um jantar especial na sua casa. Ele não estava lá, ele estava no campo cuidando dessas ovelhas, quando Samuel vem visitar, e seria o dia da sua unção. Então, Deus encontra em Davi um coração reto e fiel. Querido, nós estamos, né, na nova aliança, e na nova aliança, Deus nos deu um novo coração. Um coração reto e fiel. Se você nasceu de novo, o seu coração é reto e fiel. A questão é que nós precisamos, sabe, nos encher cada dia mais da vida de Deus, para que essa retidão, essa fidelidade, ela possa se manifestar. É interessante aquilo que Deus fala sobre Davi, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 a 7, diz assim: sucedeu que eles, entrando entre eles, viu Eliabe, e aí Samuel, né, o texto diz, disse consigo, certamente está perante o Senhor aquele que é o seu ungido. Porque Eliabe foi, aos olhos de Samuel, tido como aquele que era o escolhido, porque ele era alto, ele era forte, ele era muito parecido com Saul. Saul era um homem de ombros largos, ele era forte, ele era o mais alto, né, entre todos os israelitas naquele momento. Então, quando olhou, né, pelo estereótipo, ele tinha cara, ele tinha jeito, ele tinha, quem sabe, até perfume, né, no sentido de rei. Mas o texto diz, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Irmãos, aqui está a nossa sorte. Amém? Porque Deus, Ele não olha as suas obras, Ele olha o seu coração. Não somos aceitos pelaquilo que fazemos para Deus. Nós somos aceitos pelaquilo que nós somos e aquilo que está no nosso coração, por causa desse Espírito que Ele te deu. Então andamos sem culpa, sem condenação, porque quando Deus olha a face da terra, Ele vê, na verdade, homens e mulheres que são filhos dEle, porque nós estamos revestidos da justiça de Cristo, do sangue do Cordeiro. Aleluia! Amém? Então, Davi, ele tinha muitas qualidades que fizeram dele também conquistador. Apesar dele ter esse coração reto, esse coração fiel ao Senhor, ele também era um grande conquistador. Mas hoje eu quero falar com você sobre uma qualidade que você percebe que conforme ele vai caminhando com Deus, ele vai desenvolvendo isso, ou melhor, isso vai sendo revelado nos seus passos. Nós olhamos aqui, irmãos, a fidelidade de Davi. E se você, sabe, decidir expressar aquilo que já está em você, manifestar aquilo que já está na sua vida. Costumo dizer, nós não andamos em unidade, ou nós não buscamos unidade, porque nós já estamos unidos, porque todos nós já estamos em Cristo. Amém, irmãos? Todo mundo confessa Jesus aqui como Senhor e Salvador da sua vida, diga amém. Então, a verdade, nós já estamos unidos. O que nós fazemos é manifestar essa unidade, buscando então nos aproximarmos, nos relacionarmos, compartilharmos a nossa vida, né? Carregarmos os fardos uns dos outros, auxiliarmos a fim de edificar cada um dos irmãos. Então,
a fidelidade também é algo que nós precisamos desenvolver ou manifestar. Então, o caráter fiel na vida de Davi foi com que Deus pudesse usá-lo, Deus pudesse enriquecê-lo, engrandecê-lo. Eu quero dizer para você também, irmão, da mesma forma como a fé, ela tem uma voz, e a fé sem obras ela é morta, a fidelidade também, ela precisa ser expressada, ela precisa ser manifestada. E aí, quando nós começamos a manifestar ou desenvolver a fidelidade, eu garanto para você, Deus vai levar seus negócios, sua família, seu ministério, né, a sua vida a um outro nível. Então, antes de nós construirmos qualquer coisa grande para Deus, entenda, você precisa edificar um caráter firme. Eu até mesmo diria que tem coisas que Deus ainda não confia. É vontade de Deus dar, está na nossa direção, mas Ele precisa aperfeiçoar a obra em nossas vidas, a fim que eu e você possamos ser trabalhados para que Ele possa confiar isso. É mais ou menos hoje. Quantos querem ver a videira aqui de Taguatinga ter 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 ovelhas, irmãos? Quantos querem ver aqui? Digam amém! Eu quero ver isso. Sabe, um exército de jovens, adultos, né, 1.200 num culto aqui, aleluia. Mas nós vamos ver também um exército de crianças, de mulheres, amém? Nós vamos ver, daqui a pouco vai ter um ministério, na verdade, das vovó radicais, aleluia, né? Se tem uma coisa que valoriza o ministério de um pastor, irmão, é cabelinho branco, sabia disso? Quando os irmãos chegam na igreja e vêem umas irmãzinhas de cabelinho branco, uns irmãozinhos que nem o Diogo, de cabelinho branco, né? Já está, na verdade, nevando ali. Falo para você, isso valoriza. Por quê? Porque igreja é isso. Igreja não é só criança, igreja não é só jovens, igreja não é só casais. Igreja é como uma família. Numa família você tem bebês, você tem adolescentes, você tem adultos, você tem vovô e tem vovó. E cada um na sua idade edifica a fim que Cristo seja gerado entre nós. Está entendendo? Então, né, quero dizer para os irmãos, eu sonho. Deus vai dar vigor, o vigor de Caleb sobre essas mulheres, sobre esses homens mais velhos aí. Né? Tem o irmão Manuel, tem o Max, cabelinho branco também, lá o Max lá atrás, né? Escondido, tá ali isso. Deus vai usar, na verdade, vocês na terceira. Ah, mas quando tem 60 anos, é hora só de ministrar. Não, a unção de Caleb vai manifestar na vida de vocês. Caleb, quando tinha 85 anos, ele diz: dá-me aqui as montanhas de Seir como foi prometido, porque o vigor que eu tenho hoje é como o do homem de 40 anos. Eita, eu quero essa unção. Eu oro por isso. Amém? Eu comecei a andar com esses jovens aí, comecei a perceber que eu estou ficando meio velho. Falei, Deus, dá-me a unção de Caleb. Renova as minhas forças. Tira a barriga, né? Que ela atrapalha pra caramba, né? Mas renova as minhas forças. Que eu quero não vai correr com jovens. Aleluia. Amém? Quero conquistar com eles. Então, a verdade é que presta atenção, antes de qualquer coisa ser confiada a nós, irmãos, Deus vai ter que trabalhar no nosso caráter. Amém? Então, voltemos lá, né, que eu falei da igreja de 1.200 membros aqui. Então, se Deus nos der hoje, acontecer, sabe, soltamos um vídeo, viralizou, e aparece aqui, quem sabe 600 não crentes, mais uns 250 desviados, nós vamos conseguir reter esse povo? O que você acha? Segurar, consolidar, não é reter, né? É consolidar a palavra. Quer dizer para você, se Deus não trabalhar em nosso coração, no sentido de nós termos amor pelos perdidos e amor pelos achados, isso é uma questão de caráter, né? No sentido de você amar, porque a gente ama normalmente gente parecido com a gente. Gente perfumadinho, gente que tem um português legal, gente que tem a nossa intelectualidade, tem o mesmo bolso. Mas daí aparece, na verdade, ali uns curvas de rio, umas florzinhas de Jesus, né? Você sabe como é que é. E eles estão lá, irmão, para aperfeiçoar você, para mostrar que você não é essa florzinha toda. Mas a verdade é que Deus precisa nos dar essas pessoas, mas nós também temos que estar preparados. Senhor, eu quero ser usado, eu quero amar. Eu quero amar, na verdade, os drogados, eu quero amar os viciados, eu quero amar, na verdade, aqueles que precisam ser libertos, eu preciso amar aqueles que estão em condições
de destruição dentro do casamento, dentro da família. Então, a verdade é que Deus precisa trabalhar em nós. Então, é por isso que Deus, Ele trabalha com o processo. Se nós estudarmos até mesmo a salvação, ela é um ato, mas ela também é um processo. Né? Quando nós aceitamos a Jesus, somos salvos no Espírito. Mas a nossa alma precisa ser o quê? Transformada. O que é a transformação? É o caráter, filho. Mente, vontade, emoções precisam ser transformadas. Então, entre Davi ser coroado, né, rei, e o momento na verdade que ele é ungido, aqui nós lemos aqui, né, que ele vai ser ungido nesse capítulo, a verdade, para ser bem sincero, levam-se 13 anos para ele ser rei sobre a tribo de Benjamim e Judá, e 20 anos sobre todo Israel. Promessa demora ou não demora, irmão? Demorou ou não demorou, melhor falando? Demorou ou não demorou? Pois é, a verdade é que Deus precisou experimentar, precisou treinar, precisou trabalhar com Davi. Davi, ele chega numa caverna, tem 400 amargurados, endividados, o texto diz vagabundos, ou seja, gente que não fazia nada, não produzia nada. E aí ele tem que ser a diferença e não ser contaminado por aquele espírito. E como ele contamina aqueles homens, ele transforma a identidade daqueles homens ao ponto de 6 meses depois, 8 meses depois, estudiosos calculam mais ou menos isso, eles se transformam num exército, os gaditas. Já falei para os irmãos que significa gaditas, mas gaditas significa, a palavra gaditas no hebraico significa os caras de leão. Porque quando olhavam para a face desses homens, não viam mais gente desanimada. Não via gente mais, temerosa, sem propósito. Não, agora eles, por causa da sua face, colocavam medo nas pessoas, ou nos soldados que os enfrentavam. Então, deixa eu dizer algo para você. Há pessoas que têm excelentes ideias, grandes oportunidades, mas elas estão bloqueadas por causa de um caráter mal formado. Tudo que você, às vezes, deseja construir a longo prazo, você precisa entender que isso precisa ser sedimentado pelo caráter. Mas algumas pessoas podem dizer, pastor, mas para ser bem sincero, eu conheço gente mau caráter, sem caráter, que está ganhando dinheiro aí. Mas a minha pergunta, para a sua indagação, e o fim dessas pessoas? Como é que vai ser? Você está vendo hoje, ele de carrão. Mas daqui 2 anos, a Polícia Federal está batendo lá na porta dele. Daqui 5 anos, tudo que ele construiu vai ser posto em algum momento à prova. Acredite em mim, irmão. Toda edificação vai passar pelo teste do vento, da tempestade, de ser testado o fundamento, a fundação. Então, se nós queremos construir algo grande, precisamos entender que algo precisa ser sedimentado, precisamos permitir que Deus transforme as nossas vidas. Então, nós mesmos não podemos receber mais se nós não formos aperfeiçoados no amor. Concorda comigo? Amém? No amor, na paciência, na fidelidade, até mesmo essas pessoas que vão andar e caminhar conosco. Porque nós vamos ter que ser fiel, mesmo às vezes as pessoas sendo infiéis conosco. Sabia disso? Que a gente pensa que tem que ser fiel só com quem é fiel. Não, irmãos, nós nos parecemos com Deus, e aí vem a transformação. A Bíblia diz, se nós formos infiéis, Deus, por causa do seu caráter, não pode negar-se a si mesmo, Ele continua sendo fiel. Então, Deus precisa que eu e você sejamos transformados na mesma realidade. Porque a obra de Deus, irmãos, não é estarmos aqui na igreja, sermos videira. A obra de Deus é eu e você sermos aperfeiçoados ao ponto de nos parecermos com Cristo. Amém? Então, se nós olharmos para todos os homens de Deus e personagens, da palavra de Deus, nós vamos ver que todos eles, de alguma forma, eles prefiguram o caráter de Cristo ou a expressão de Cristo. Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas quem era o homem? 100% homem, 100% Deus. Quem era o homem?
que andou segundo o coração de Deus. Ele mesmo dizia, em alguns momentos, eu não faço nada que antes meu pai não me tenha ordenado. Então, eu quero falar com você de 3 níveis de fidelidade que foram encontrados na vida de Davi e que pode ser uma chave, pode trazer para você entendimento do que lhe falta para que você possa desfrutar de prosperidade, de crescimento, de avanço, de conquista, de Deus confiar coisas maiores na sua vida. Quantos querem coisas maiores na sua vida aqui? Diga aleluia. Então, nós, irmãos, encontramos na vida de Davi, em primeiro lugar, fidelidade no pouco. Um dos melhores princípios de prosperidade, de empreendedorismo, de crescimento que eu aprendi na vida, olhando, né, a vida dos homens de Deus, é que você precisa pensar grande, mas você precisa começar pequeno. Falei isso ontem para os jovens aqui na palavra, né? Falei, olha, hoje nós somos 65 jovens aqui nesse culto. Mas nos dê 5 anos, nos dê 10 anos, nós vamos ser milhares de milhares em nome de Jesus. Né? Nós temos sonhado em encher centro de convenção. Nós temos sonhado, na verdade, em crescer ao ponto de todas essas 32 cidades aqui, vai ter uma igreja videira de pelo menos com 1000 membros, irmão. Temos sonhado com isso. Deus vai nos dar. Então, quer dizer algo para você. Tudo começa sonhando com coisas grandes, mas começando pequeno. Então, enquanto está pequeno, você precisa também entender o seguinte, não é porque está pequeno que você tem que se preservar. Não. Quando você está pequeno, essa é a hora de você dar o seu melhor. Eu falava até na tesouraria para os irmãos. Né? Falei já para o Luiz, falei isso para o Paulo, falei isso para o Conselho Fiscal. Hoje nós somos pequenos. Mas um dia essa igreja vai ser grande. Amanhã ela vai ser grande. E aí, se nós começarmos, né, a fazer as coisas do jeito certo, da maneira certa, né, dentro, na verdade, das regras, das normas, dentro da transparência, o que vai acontecer, irmão? Não vai ter problema. Amém? Então, a verdade é que nós precisamos dar o nosso melhor agora. Algumas pessoas olham para a sua célula e falam, pastor, mas só tenho 5 pessoas lá. Pois é, no passado, uma vez eu tinha 8 pessoas. E Deus nos deu uma igreja de milhares. Então, quero dizer algo para você, não despreze os humildes começos. Então, todo mundo conhece a história, né, do grande rei Davi, mas nenhum rei em Israel conquistou tanto quanto ele. Mas poucos também se lembram como ele começou a sua jornada. Ele começou a sua jornada com as poucas ovelhas de seu pai. Então, um grande teste para o muito que você deseja é você lembrar que no começo vai ser pouco, mas no pouco você precisa ser fiel. Fala comigo, fiel no pouco. Então, o teste para as grandes coisas que Deus deseja realizar na nossa vida, irmãos, normalmente estão nas pequenas coisas. Tudo que Deus faz, Ele faz por meio de nos dar isso em forma de sementes. Deus não dá árvore pronta, Ele te dá sementes, Ele te dá uma célula, Ele te dá uma igreja com poucas ovelhas. Ele te dá uma portinha lá, um armazenzinho. Ele te dá alguns clientes onde você está vendendo bolo, salgado. Ele te dá, sabe, sempre o pouco. Mas não despreze, porque no pequeno é a hora de você dar o seu melhor. Eu vejo irmãos, né, que aventuram nessa questão de ser influencer na internet. Ah, mas são poucos seguidores, são só 120 que me seguem. Glória a Deus, hoje é 120. Mas se você der o seu melhor, se você for fiel no pouco, se você, né, transmitir a eles graça, se você, de alguma forma, abençoá-los, fizer a diferença na vida deles, hoje é 120. Amanhã é 1.200, daqui a pouco é 10.000. Tem uma irmã lá no Guará, né, na videira do Guará, não lembro o nome dela, mas o pastor Godoy me falou que ela começou aí há uns meses atrás, 1 ano atrás, com 5.000 seguidores lá, e hoje a irmã está chegando perto da casa dos 80.000 seguidores, só tirando dúvida bíblica, influenciando e pregando o evangelho através da internet. Então, olha para cá, sabe, o teste das grandes coisas, elas são coisas pequenas. Então, se você não for fiel no pouco, você não terá nenhuma testemunha para poder, primeiro, dizer que você foi provado naquilo, e segundo, não haverá estrutura para você receber muito. Pastor, onde é que é isso na Bíblia?
esse pensamento seu. Está lá em Lucas, capítulo 16, verso 10. Projeta para mim, por favor. Lucas 16, verso 10. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, o problema sério é que as pessoas com a mentalidade pobre, elas possuem, às vezes, aquele entendimento de não valorizar o pouco que tem, e com isso, ela sempre permanece na mentalidade de escassez. Irmãos, na mente transformada pelo Evangelho, nós precisamos cuidar com zelo de tudo aquilo que o Senhor nos confia. São poucas células, é pouco dinheiro para administrar. Né? Talvez você fale, pastor, as minhas finanças, né? Eu estou numa fase da minha vida que eu não posso nem chamar a minha esposa de meu bem. Porque se eu chamar ela de meu bem, o banco vem e penhora. Pois é. Mas acredita em mim, querido. Muitos de nós pensamos que, quando eu tiver 1 milhão na conta bancária, então eu vou aprender a administrar bem. Me perdoe falar, mas você não terá 1 milhão, porque o texto diz que aquele que não aprende, sabe, ser fiel no pouco, né, administrar bem, cuidar, pensar bem no pouco, quando ele tiver o muito, ele não vai conseguir ser fiel. O grande teste, querido, para você ser rei sobre Israel, não é matar Golias, é você ser fiel no pouco que Deus tem te dado. Então a gente está esperando glória, mas nós somos testados nas pequenas coisas. Então, quer dizer para você, às vezes, alguns irmãos, eles ficam falando, pastor, quando eu tiver mais recurso, eu vou zelar das coisas. Eu vou cuidar, né? Quando eu tiver um carro bom, um carro zero, eu vou cuidar do carro. Olha para cá. Se você não for fiel no Fusca 86, é capaz, na verdade, de você nunca ter um carro zero. Porque às vezes Deus queria até usar o obreiro Paulo, que é rico, aleluia, recebe aí, em nome de Jesus. O obreiro Paulo quer te dar um carro, mas ele vê que você trata seu Fusca de um jeito tão desleixado, que você entra no carro, tem, na verdade, lá do acampamento, do último encontro da igreja, tem garrafinha de água lá embaixo do banco da sua senhora. Tem papel de bala do último aniversário de casamento seu. Já entrou assim? Quero dizer algo para você, querido. A verdade é que nós precisamos aprender a ser fiel no pouco e nos alegrar com o pouco que o Senhor tem nos dado. Como é que você multiplica 5 pães e 2 peixinhos? Apresentando a Deus, dando graças e sendo fiel. Alguns podem dizer, pastor, mas isso pode ser tão pouco, né? 5 pães e 2 peixinhos. Pois é, mas na mão de Jesus alimenta uma multidão. Às vezes tem gente que quer te abençoar e você às vezes está perdendo a bênção porque você não mostra fidelidade no pouco que o Senhor tem confiado a você. Pastor, eu vou cuidar melhor dos meus irmãos, da minha célula, quando eu tiver uma rede de discípulos. Quer dizer algo? Às vezes isso não vai funcionar, filho. Você não vai ter a rede. Quando eu comecei no ministério, eu pensava assim, o dia que eu tiver um computador, eu vou registrar todas as minhas pregações. Do contrário, agora eu faço em qualquer papel e deixo para lá. Né? Vou montando pregação e eu não guardava elas. Aí Deus me deu um computador. Falei, não, mas quando Deus me der o computador, Ele já deu, mas agora Ele precisa me dar a impressora. Aí, quando tiver impressora, aí eu vou, né, escrever certinho as mensagens, e aí eu vou imprimir, criar uma pastinha. Deus deu a impressora. A pergunta é, eu fazia arquivo dos negócios? Levou 2, 3 anos, irmão, para Deus falar comigo que eu tinha que ser fiel no pouco. Sabe? Tem coisas que eu recebi do Senhor e que eu perdi porque simplesmente eu não guardei. Livros foram jogados no lixo, porque era material para escrever, para edificar os irmãos, mas porque eu não fui fiel. Então, quer dizer para você, esse é um grande equívoco. Se você não abrir a sua mente, você sempre vai ser mais ou menos como os 7 anões, né, da Branca de Neve. Alguém que nunca vai crescer, nunca vai avançar. Porque a mentalidade sempre será de pequenez. Quando eu tiver, quando eu fizer. Não, o texto diz, ser fiel no pouco e sobre o muito te
colocarei. Pergunta para o seu irmão, você quer ser colocado no muito? Seja fiel, fala para ele. Amém? Então, sabe, você precisa entender claramente isso. Então, antes de você chegar a um lugar onde você pensa em ser grande, você precisa pensar em ser grande, mas entender o seguinte, há um processo onde Deus está construindo o caráter, firmando os seus passos. Então, faça o melhor com o pouco que você tem. Amém? Então, você pode ter uma barraquinha de doce, um exemplo, que eu coloquei aqui. Mas a barraca precisa ser limpinha, ela precisa ser arrumadinha, ela precisa ter boa aparência, ela precisa ter produtos de boa qualidade. Tinha um irmão nosso, do relacionamento, que simplesmente ele tinha lá uma barraquinha de cachorro-quente, mas aí veio um tempo de luto, tempo de crise, estava vendendo legal, com a coisa toda, ele falou, não, mas eu vou diminuir aqui os ingredientes, a qualidade. A salsicha que era perdigão, sadia, ele colocou lá Júnior. Nem sei se Júnior é presta ou não presta, né? Mas eu estou falando besteira. Mas botou lá, cigano. O milho, na verdade, que era Et, sei lá se Et presta também, mas colocou lá Zé das Couve. A verdade, irmãos, é que ele foi diminuindo, porque ele falou assim, eu consigo aumentar a minha margem. Só que as pessoas que compravam, perdeu a qualidade. Quando perdeu a qualidade, quem vai comer salsicha papelão? Quem vai comprar milho com gosto de isopor? Então, para ser bem sincero, ele teve que fechar. Aí a culpa é do diabo. Não, é o diabo, pastor, é o diabo que se levantou contra mim. Querido, você não foi fiel no pouco. Você fiel no pouco, faça o seu melhor com o pouco que você tem. A Bíblia fala que Daniel se destacou na corte de Nabucodonosor, porque simplesmente ele tinha um espírito de excelência. Amém? Então, o dia que eu for, na verdade, pastor de milhares, eu vou me preocupar em me vestir melhor. Irmão, se eu vim de camiseta rasgada, tênis rasgado, fedendo para o culto, um dia eu vou ter uma igreja de milhares? Os irmãos vão ter vergonha de ter um pastor assim. Concorda comigo? Se você é líder, a mesma coisa funciona. Então, se você é empresário, se você está empreendendo, lembra, com pouco que você tem, faça o seu melhor. Administre também com critério o pouco dinheiro que o Senhor confiou em suas mãos. Lembra da parábola dos talentos? A Bíblia diz, que o servo mau e negligente, ele não recebeu 5 talentos, ele recebeu apenas 1. Como ele recebeu apenas 1, ele disse, meu senhor é homem duro, semeia, ele colhe onde não semeou. E aí então ele não valorizou. Os outros, um que recebeu 2, outro que recebeu 4, multiplicou. Mas a verdade, ele simplesmente enterrou o seu talento, porque ele pensou, não vai fazer falta. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa ser responsável com o dinheiro que o Senhor confia em suas mãos. Muitos pensam com a mentalidade do servo infiel, que recebe ali um talento e pensa, se eu faltar o culto não vai fazer diferença. Faz diferença ou não faz? Quer dizer algo para os irmãos. Eu sou um pastor que, na verdade, zelo pelo pouco. Domingo passado, eu poderia falar para os irmãos, não vou falar para não acusar ninguém, mas os 12 irmãos que faltaram, que eu conheço, que eu tenho intimidade. Mando mensagem, zelo, vou atrás, me preocupo, porque é o seguinte, só terei uma igreja grande se Deus vê em meu coração que eu amo a todos que Ele me dá. Amém, irmãos? Então, você quer ter uma célula grande, você precisa se preocupar com a sua célula. Faltou alguém? Liga, vai atrás, visita, mostra que ama, sirva, abençoe. Amém, irmãos? Então, isso faz total diferença. Então, quantos dizem na verdade assim, pastor, meu dízimo não vai fazer diferença esse mês, Irmão, mas se todo mundo pensar assim, nós vamos ter um problema. Por outro lado, quer dizer para você, às vezes você está sendo testado, provado na sua fidelidade. Tudo que Deus quer para nos abençoar, irmãos, é fé. Você precisa andar em fé. Dar, na verdade, a Deus o seu melhor.
Então, administre com critério. Então, sabe que muita gente, às vezes, não avançou para coisas maiores na sua vida, porque não tem conseguido ser fiel nas pequenas coisas. Então, o teste em nossa vida não é o muito, é o pouco. Se queremos ser grandes, precisamos hoje responder no pequeno. Então, a pessoa que acha essa tarefa, né, de forma importante, ela vai testemunhar e ela vai viver do Senhor o melhor. Eu daria para você o testemunho. Nós temos um irmão lá em Londrina, e ele até me carregou no carro, mas quem contou foi o pastor Eric, né, que é o pastor da Vida de Londrina, e ele me contou, na verdade, o testemunho desse irmão. Esse irmão, ele abriu um lavacar, poucos carros para vender, porque o ponto não era conhecido, 8 meses pendengando, lutando para pagar as contas, aquela coisa toda. Aí, mas com fidelidade, trabalhando, oferecendo coisas, né, de boa qualidade, aquela coisa toda. E um dia, no sábado de manhã, apareceu uma Porsche, uma SUV. Apareceu lá no lavacar, para lavar o carro dele. Aí o cara deixou o carro lá, quanto tempo? 1h30, se quiser a gente entrega. Ok, né? Mais R$10 para entregar. Aí ele lavou o carro, levou o carro, na verdade, para o proprietário gostou. No outro sábado, o cara trouxe uma McLaren. Depois trouxe de volta a Porsche. Depois trouxe uma Ferrari. O cara era rico, é rico. E aí o cara começou também a ver que ele deixava dinheiro, e deixava moeda, e não surrupiava. Né? Normalmente, o cara testemunhou para ele, falou, normalmente quando deixa no lavacar essas coisas, some. Mas vi que você é sério. E depois de uns 6 meses, o cara lavando os carros dele lá, ele simplesmente falou, olha, eu quero entrar como sócio do seu lavacar. Se levanta alguém aí dos seus meninos para lavar na verdade do carro, e eu quero ser sócio, nós vamos botar dinheiro nesse negócio para você aqui melhorar, você vai dar um upgrade, mas eu quero que você venha trabalhar comigo como gerente da minha loja de autopeças. Ele tem uma autopeças para caminhão lá em Londrina. Porque ele viu como aquele homem lidava, pedia nota fiscal, mesmo sendo particular, ele emitia nota fiscal. Tinha alguma coisa de valor no carro, o negócio se encontrava lá. Percebia que não lidar e conversar com o fulano lá, com esse irmão, eu não lembro de fato o nome do irmão. Mas a verdade é que esse irmão, ele era fiel. E por ser fiel, Deus abriu porta para ele. Sabe, irmão, eu não sei o que você está fazendo, mas eu sei que para Deus não há impossíveis nem limites. Deus pode colocar pessoas no seu caminho, que podem abrir portas e transformar a sua história. Deus não está preso. Deus não está preso às circunstâncias. Mas Ele só precisa enxergar um coração que deseja honrá-lo. Resumindo a história do testemunho, ele virou sócio também da loja de autopeças, porque o cara é muito rico, tem muita coisa para fazer. Falou, olha, vou nomear você sócio, né, vou te dar metade, e a gente vai repartir a questão na verdade do negócio, né, do negócio aqui, isso tem me dado muito trabalho. Você toma todas as decisões financeiras que precisam ser feitas, eu só quero saber dos lucros e da prestação de contas a cada 6 meses que a gente vai fazer. O cara mudou de vida, irmão. Tinha um lavacar. Tudo porque ele foi fiel no pouco. A Bíblia diz, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Você não sabe quem está cruzando. Né? Alguns irmãos, às vezes eles são Uber. Você não sabe que está entrando no seu carro, filho. Você não sabe com quem você está atendendo lá no balcão da sua loja. Então, nós precisamos entender claramente que nós vamos conquistar, avançar, sermos abençoados se nós tivermos essa mesma verdade no nosso coração. Tem outro testemunho, quando preparava essa palavra, que me veio à mente. Pastor Mário Veiga. Ele é o pastor da maior igreja em células hoje, das Américas. América do Sul, América do Norte, América Central. Lá em El Salvador. Os irmãos podem pesquisar depois. Mário Veiga, tem a história dele na internet. E eu fui lá em 2010. Ele era líder de célula, pediu uma oportunidade para cuidar da livraria da igreja, organizar a livraria, começou a organizar, vender os livros para o pastor, que era o pastor presidente na época. E aí esse pastor, né, viu potencial, botou ele no seminário. Esse menino fez o seminário, formou-se, começou a pregar, deu na verdade para ele uma congregação, que é em Santa Rosa, 70 quilômetros de São Salvador.
ele saiu lá de pouquinhas ovelhas para 10 mil ovelhas que na época tinha lá quando eu fui lá em El Salvador em 2010. Só que esse pastor teve um problema. E ele teve um problema lá com o conselho e ele acabou saindo. E aí ele saiu. E a igreja tinha lá uns 15 mil membros. O conselho tentou achar dentro da igreja local alguém que pudesse ser ímpar para poder liderá-los. Não tinha, lembraram do Mário Veiga. Trouxeram o Mário Veiga para ser pastor aqui. Ele pastoreia as duas congregações. De 15 mil, eles chegaram a 40, chegaram a 100. E quando eu fui lá, junto com o pastor Luiz, em 2011, 2010, eles estavam com 200 mil pessoas festejando 25 anos. Às vezes é o irmão da livraria, você não sabe, mas às vezes ele é o Davizinho, que está lá cuidando dos poucos livros, matando os ursos e os leões. Mas Deus tem um compromisso quando Ele encontra um coração que quer agradá-lo. Amém? E não é agradar para receber algo, é alguém que apenas se sente amado e quer servir ao Senhor. Então, quero dizer algo para você, a fidelidade no pouco pode trazer o muito sobre a sua vida. Mas em outro aspecto, na vida de Davi, é fidelidade no alheio. A Bíblia diz, se vós não tornasses fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Irmãos, Davi, ele estava administrando as ovelhas que eram do seu pai. E a Bíblia nos fala claramente que ele cuidava com empenho, ao ponto de arriscar a própria vida. Então, a verdade é que Davi, ele foi achado pelo Senhor por causa do seu coração. Não sei se você sabe, mas segundo estudiosos, alguns teólogos, eles acreditam que cerca de quase 60%, 70% dos salmos de Davi tiveram a inspiração lá quando ele era pastor de ovelhas. Ele não escreveu quando ele era rei. Ele já meditava, cantava, escrevia quando estava lá atrás das malhadas, cuidando do alheio. Então o texto diz, se vocês não forem fiel na aplicação do alheio, quem dará aquilo que é vosso? Alguns irmãos, eles às vezes emprestam, na verdade, o carro do outro irmão, ou pega o carro da empresa, aí ele passa a velocidade, pula quebra-mola, entrega sujo, estaciona em qualquer lugar, faz de qualquer jeito. A Bíblia fala, irmãos, que essa atitude, às vezes inibe de nós recebermos mais do Senhor. Eu diria para você, a mesma coisa acontece com os nossos dízimos e as nossas ofertas também. Às vezes, nós queremos que o Senhor acrescente mais sobre as nossas vidas. E aí então nós entregamos o dízimo. Pronto, pastor, eu entreguei o que é do Senhor. Mas você não é dele? Você é dele? Quantos são do Senhor aqui 100%, irmão? Se você é 100% do Senhor, os 90% que ficou com você não são seus. É do Senhor. A questão é que você vai administrar a fim, na verdade, de suprir as necessidades da sua vida. Mas entenda algo. Nós precisamos administrar até mesmo as nossas finanças da melhor maneira possível, buscando do Senhor entendimento. Eu não sei se tem irmãos aqui entre nós endividados. Se tem, a boa notícia é, logo nós vamos fazer um treinamento também para ensinar você a sair das suas dívidas e prosperar. Amém? Ainda nesse semestre vai acontecer. Porque prosperar é uma decisão. Amém? Todavia, entretanto, deixa eu dizer algo para você. Você precisa administrar com sabedoria da parte do Senhor. Você quer que o Senhor te confie, mas se você não cuida nem daquilo que é dos outros, é o que o texto está dizendo. Uma questão prática, você vai numa lanchonete depois do culto, fala para o irmão, paga a pizza para mim hoje aí que estou precisando. Fala para ele aí, paga o cachorro quente aí, irmão. Pede aí para ele, fala, irmão, paga o cachorro quente, me abençoa. Olha para cá, agora olha para cá. Falou de comida, os gordinhos ficam tudo felizes. Mas olha para cá. Você chega na lanchonete lá, aí seu filho ou você mesmo pega guardanapo demais. Nem está usando guardanapo, mas masca guardanapo, faz aviãozinho, faz bolinha, joga. Pega sachê, não usa, joga sachê inteiro no lixo. Aí você fala assim, pastor, eu sou fiel no alheio. Pois é, eu quero dizer para você, quando você vai na loja de alguém, no restaurante de alguém, no comércio de alguém, você tem que ser fiel. Eu não deixo
Teve época dos meus filhos ficar querendo brincando com os filhos dos outros pastores lá, pega a bolinha e vai jogar na cabeça do outro. Fala, não. Ah, mas não é meu. Pois é, quem não é fiel no alheio, quem vos dará o que é seu? Consegue entender? O cara que vai ser promovido na empresa, o cara que vai ser promovido no departamento, o bom funcionário que vai fazer sociedade com o chefe, aquele que o Senhor vai confiar riquezas, é aquele que zela daquilo que é do outro, que é do patrão. Você emprestou um carro, irmão? Presta o carro e devolve, pelo menos com a mesma gasolina. O certo é você encher o tanque, mas pelo menos com a mesma gasolina que você encheu. Consegue entender? Porque isso demonstra zelo. Pegou o carro sujo, entrega limpo. Pegou limpo, entrega limpo. Amém? Porque é uma questão de caráter. É uma questão de Deus achar alguém que Ele pode confiar riquezas. Amém? A expressão da sua fé é fidelidade. Você é fiel, lembra disso? Você é fiel. E por sermos fiéis, então, nós vamos tratar, né? O Breu Wagner empresta o carro para mim, eu vou lá na chácara e aí sujo o carro, falo, ó, Breu Wagner, está aqui. Aqui a gente vai matar ele, não empresta mais para esse pastor sem vergonha esse carro aí. Olha o que ele faz, se ele entrega o carro assim, ele salta buraco. Presta atenção. Às vezes nós estamos privando de prosperarmos porque nós não temos manifestado sabedoria e fidelidade naquilo que tem sido confiado. Zela por aquilo que é do outro. Amém, irmãos? Então, a Bíblia nos fala seriamente sobre essa questão da boa administração. E foi o que Davi fez. Sabe, tudo que Davi teve durante todo o seu ministério foi zelar por aqueles que andavam com ele. Zelar pelas coisas que Deus confiou a ele. O próprio Cristo, e aí falando de Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele fala para o Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, não era dele, era do alheio, todos aqueles que o Senhor me deu, a não ser o filho da perdição, eu te entreguei, eu estou te devolvendo, Senhor, eles são seus. Jesus foi fiel no pouco, ele tinha uma multidão, mas ele focou em 12. E por causa desse 12, uma revolução aconteceu. Ele foi fiel no alheio, ele não tinha como dele, ele tinha como do Senhor. E ele zelou por esses. Então aqui entra a questão do nosso valor. E por último, querido, a fidelidade a Deus. Fiel no pouco, fiel no alheio, fidelidade a Deus. Davi, em muitos salmos, ele demonstra a sua eterna gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor deu a ele em vida, tudo aquilo que o Senhor confiou. E lá no Salmo 116, ele reconhece e manifesta essa gratidão, a partir do verso 12, diz assim, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Então, você não precisa nesse salmo, porque Davi aqui estava dizendo que tudo aquilo que ele começou em oração. Ele pediu ao Senhor, né? Ele fez votos, havia desejo no coração dele, ele fez votos. Não estou dizendo para você fazer voto, mas ele tinha uma intenção no coração dele. E aí então, Deus o abençoa, Deus abre portas, dá ele conexões, Deus alarga, dá proteção, livra ele de todo mal, livra dos seus inimigos, e ele tem vitória. No final da sua vida, Davi está rico, poderoso. Agora ele tem reconhecimento de todos, e não sei se você sabe, mas Davi foi o rei que mais expandiu os territórios. Quando Salomão assume, ele conserva as fronteiras, mas ele ainda perde um pouco dos territórios que seu pai havia conquistado. E depois de Davi, irmãos, depois de Salomão, Israel só mingua e é aquela coisinha pequenininha que hoje se vê lá no mapa. Mas ele foi, em extensão de território, o maior rei. Deus tinha dado a ele então um grande reino, um poderoso exército. E de repente ele olha para tudo isso e diz, que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem me dado? Davi lembra que ele estava começando, quando ele estava começando, que ele estava feliz com o Senhor, mas ele também queria que o Senhor o abençoasse. Ele lembra de momentos então também, quem sabe, de apertos, de guerra que ele tinha passado, e ele promete algumas coisas ao Senhor. Agora, tudo cresceu, tudo mudou, tornou-se poderoso, e ele pergunta, que darei eu ao Senhor? Essa pergunta é que você precisa responder diante de Deus.
Sabe, Deus tem dado vitória a você. Deus tem confiado coisas na sua mão. O que nós podemos dar ao Senhor? Dizimar, irmãos, ofertar, é uma expressão do nosso reconhecimento, de gratidão pelaquilo que Ele tem dado. Eu creio que há uma chave espiritual. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, o Senhor não enxerga dinheiro, Ele enxerga um coração. Sabe? Só que não tem nada mais que prenda o nosso coração do que, na verdade, as riquezas deste mundo. Uns porque amam, e outros porque acham que, sabe, é os R$500, os R$1.000, os R$10.000, R$1 milhão que ele tem na conta que dá segurança para ele. Acredite em mim, quem te dá segurança é o Senhor. Você pode não ter nada, você pode ser hoje a viúva que tem aqui 2 quadrantes para dar de oferta. 25 centavos, se fosse trazido, convertido para a nossa moeda hoje, seria em torno de 25 centavos. 25 centavos é dinheiro, irmão? Acho que você nem como pai tem coragem de dar para a criança, dar de oferta lá no Kids. Porque faz tempo que não aparece moeda de 25 centavos lá, aparece moeda de 1, convertida, aleluia. Mas, para ser bem sincero, sabe, a verdade é que aquela mulher, disse Jesus, que ela deu mais do que todos. Porque todos davam do que sobrava. Daquilo que não tira a sua segurança, daquilo que faz com que você ache que não está perdendo patrimônio. Mas aquela mulher, diz o texto, Jesus diz, ela deu o seu tudo. Quer dizer algo para você? Há uma grande recompensa e Deus deseja confiar riquezas, prosperidade para cada um de nós, quando nós estivermos dispostos a não ofertar aquilo que sobra, mas aquilo que é o nosso melhor. O melhor do Paulo é um, como eu disse, ele é rico, aleluia, né? O meu é outro, do Luiz é outro, do Samuel, que está começando a vida, né? Está lá no quinto emprego dele, mas ganha pouquinho. O que é o melhor de cada um? Irmãos, Deus não está olhando dinheiro, Deus está olhando o seu coração. E aí, confiar riquezas é o que Ele quer fazer. Porque tudo que Deus quer, irmão, é que você viva bem, seja abençoado em tudo que você fizer, e você possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Falei domingo passado, é egoísmo você pensar assim, eu só quero para mim, pastor, eu quero prosperar na medida de ter só para mim. Legal, mas é egoísmo, porque tem muita gente que está precisando. Tem muita gente que vai pregar o evangelho, que você vai ter que meter a mão no bolso, que sabe fazer uma compra, comprar uma cesta básica, entendeu? Vai ter que abençoar. Então, nós só podemos fazer isso se Deus nos der para derramar, e não só o suficiente. Amém? Então, quero dizer para você, Davi tornou-se próspero, abençoado, bem-sucedido como rei, e agora, então, ele queria, de alguma forma, render graças ao Senhor. Ele falou, o que eu farei eu? E aí, então, ele diz, vou tomar o cálice da salvação, vou, na verdade, pagar os meus votos com o Senhor. Então, quem tem a mentalidade do reino, irmãos, ele entende que é o seguinte, ofertar na igreja é, na verdade, alguém que está interessado em honrar o Senhor com as suas finanças. Amém? Quem tem a mentalidade do reino, ele precisa exercer a sua fidelidade também nos dízimos. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos de irmãos dizimistas aqui. Porque nós estamos apertados. Não está faltando, graças a Deus, e nem vai faltar. Mas eu gostaria que você se levantasse para você ser um dizimista. De você ser um ofertante. De você andar em fidelidade. Porque Deus quer confiar mais ao seu povo. Amém? Pastor, eu não quero. Fica na paz. Amém? Você não tem que contribuir. Nunca na videira você vai ter que contribuir para ser membro aqui, para participar do culto, para comprar uma cadeira. Não, nós vamos tratar você de forma igual. Amém? Mas eu quero dizer algo para você e ser sincero. Eu acredito que aqueles que têm um coração generoso, aqueles que têm um coração fiel, eu acredito que Deus vai colocar riquezas, Deus vai colocar recursos, Deus vai abrir portas na vida destes. Amém? Porque Deus precisa de canal. Nós queremos ter aqui 32 igrejas. Como é que paga aluguel, irmão? Como é que sustenta pastor? Como é que compra cadeira, compra som?
se não temos a vida de quem financia isso? Então, quer dizer para você, aqui, hoje, você tem a oportunidade não apenas de semear a vida da igreja, mas principalmente de levar o evangelho à frente. Essa igreja aqui, ela é dizimista. Amém? Nós decidimos no presbitério que nós vamos dar o dízimo todos os meses para, não é para a videira de Goiânia, para a vinha que está, a sede dela é em Goiânia. Se você não sabe o que é a vinha nós vamos um CNPJ à parte, onde o pastor Luiz recebe o dízimo dos dízimos de todas as igrejas videiras, e nós mandamos dinheiro para lá, para poder financiar a abertura das igrejas que nós temos. Hoje nós temos aí pelo menos 80 igrejas sendo sustentadas por esse caixa. Amém, irmãos? Então, a soma do dízimo em todas as videiras, né, sustenta a obra nacional e principalmente a internacional, que lá nós pagamos em dólar, né? Infelizmente. Então, quer dizer algo para você. Essa é a sua oportunidade de você não apenas ser um dizimista, mas de você fazer parte de algo que vai se estender para as próximas gerações, se Cristo não voltar, mas principalmente vai abrir porta sobre a sua vida. Amém? Você pode ficar em pé nesse momento? Deus não nos chamou para ser dizimista. Deus nos chamou para ser investidor. Amém, irmãos? Aonde o Senhor plantou você, aonde você vai plantar. Então invista naquilo que chama a sua atenção e principalmente, nós somos uma igreja idônea. Temos trabalhado para isso. Elegemos um conselho fiscal, temos uma tesouraria, temos transparência, vamos prestar conta a cada 6 meses das finanças. Mas eu quero dizer algo para você. A verdade é que nós não precisamos apenas pensar na idoneidade da igreja. Precisamos fazer isso além, pensando naquilo que estamos fazendo pelo Senhor. Os homens administram, mas quem recebe é Deus. Amém? E aí eu quero terminar com você aqui, lendo Deuteronômio, capítulo 8, do verso 11 ao 18, que diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor, do teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres tu comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nelas, e depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água para te fazer sair da água da perdeneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, afinal de fazer o bem. Não digas no teu coração: a minha força e o meu poder foi que adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Então essa disposição de fazer, de ser fiel, irmãos, sabe? Deus tem feito tanto, e se lembrarmos o que Ele fez em nossas vidas, da onde Ele nos tirou, nós teríamos já um motivo para sermos nós contribuintes na casa do Senhor. Mas, quero dizer algo para você, nós estamos além disso. Nós queremos honrar ao Senhor, obedecendo o que Ele chama a cada um de nós ao compromisso de sustentarmos a casa do Senhor, mas principalmente lembrar que Ele vai confiar riquezas. E aqui eu termino com você, contando a história de Mike Murdock. Ele diz que uma vez Mike Murdock é um pastor das Bahamas, e ele conta nos seus livros que ele foi comprar um cachorro de raça. Chegou lá e encontrou 2 cachorros, lá no pet que ele chegou lá, 2 filhotes, né? E aí, a verdade, ele perguntou: quanto é esse cachorro? Falou: esse aqui é $15 mil. E falou: e o outro? Ah, esse outro aí você pode levar ele de graça. Ele falou: mas por quê? Qual é a diferença de um para o outro? Ele falou: olha, é que esse aqui, ele é filhote e custa 15 mil,
mas ele foi treinado para seguir instruções. Então é um cachorro que você vai poder caminhar na rua com ele, até sem coleira, porque se der direção para ele, ele vai seguir. Se você sentar para ler um jornal, ele vai ficar sentado do seu lado, calmo, e não vai estressar. E o outro? O outro, ele não segue nenhum dos comandos. O outro é rebelde. É difícil. Mas se quiser, você pode levar de graça. E aí ele diz no seu livro, sobre finanças, ele falou assim, Deus tem 2 tipos de servos na igreja que ele precisa confiar riqueza. Ele ama todos os filhos, mas ele quer confiar suas riquezas. A quem ele vai confiar? Aquele que segue as instruções? Ou aquele que é difícil? Então, eu quero dizer para você, irmão, nós somos aqueles que seguem as instruções. Tenho orado, tenho pedido a Deus para que Ele possa me dar tesouros escondidos. Não sei se você tem orado por isso, mas você precisa orar. Deus, me dá tesouros escondidos. Eu tenho orado, Deus, eu quero ser um dos maiores, se não o maior investidor da obra aqui em Brasília. Não sei como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. Eu tenho escrito livros e acredito que pode ser um canal, mas vai ser assim? Não sei, mas eu sei que Deus pode fazer. Eu tenho algumas habilidades, talvez Deus possa usar, mas para ser bem sincero, só quero que Deus me use como sendo um maior investidor. Por quê? Quando chegar naquele dia, diante do Senhor, fala, Deus, o Senhor me deu recursos, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu revelação, o Senhor me deu condições, e eu fui fiel em todas as coisas. E Deus vai dizer para mim, vai dizer para nós, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Amém? Então, entenda, ser dizimista não é colocar dinheiro e nem sustentar pastor. É você fazer parte de algo que nós cremos que é espiritual. Você só coloca dinheiro naquilo que você acredita. Amém? Glória a Deus. Então, quero chamar você. Vou orar pelas suas finanças, mas nesse momento todos nós vamos ofertar, inclusive eu. Amém? Então, se você, o banner aqui, nós vamos cantar. Enquanto canta, você pode mandar seu pix, você pode vir aqui à frente, mas eu quero orar por você neste momento. Após esse momento. Onde for a tua bênção, me seguirá. Tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre minha alma promessa. Você pode declarar: prosperarei, eu transbordarei, para a direita, para a esquerda.